Então, a gente tá falando de estudo porque eu quero puxar a sardinha aqui pro Super Geeks também, né? O que é o Super Geeks? Você falou até a questão de aprender, tem tudo na internet, né? Essa foi uma experiência minha, porque eu aprendi muito em cursos de internet, né? Nessa parte de tecnologia. Tu é um cara pegada autodidata forte, assim, né, sim, cara? Sim. Tu gosta, né? Cursos pagos, Douglas? Também. Eu tenho um grande problema porque o Tomás de Aquino foi um teólogo do século XII, né? Século XIII, 1200. Logo me liguei que você tinha errado. Século XIII. Ele morreu em 1274, século XIII. Então, o que acontece? Ele falava assim, essa questão de que o sábio, o papel do sábio é ordenar. Né? Ou seja, ordenar o caos que tem no mundo. Então, ele como filósofo e teólogo também, então ele pegava todas aquelas informações, né, que existiam ali e tentava ordenar de alguma forma para ficar fácil de ser compreendido pelos outros, né? Categorizar, exatamente, classificar aquela coisa toda, né? E eu sigo um pouquinho isso, não sou sábio, mas assim, sigo o que o sábio disse ali, porque eu tenho uma dificuldade danada de pegar esses conteúdos, né, que se acha na internet e realmente fazer um método, fazer um crescer, sabe? Eu começo a aprender um negócio aqui, aí vejo ali, aí eu me perco, entendeu? Eu tenho esse problema. Aí comecei a fazer esses cursos pagos, alguma coisa que é um pouquinho mais ordenado. Que normalmente, muitas vezes, não é nada muito genial o curso pago do cara. Ele só ficou muitas horas na internet e ordenando, botou um pouco em ordem cronológica ali. Exatamente. E você, pagando aquele tanto ali, você tem o suprassumo mais organizado, em vez de fazer um processo muito longo sozinho, tá mais... Exatamente, consumível, né? Exato. E aí o que acontece? Eu comecei a ter melhores resultados, né? Aprendendo essas coisas todas. Mas mesmo assim ainda me faltava uma coisa assim. Voltando um pouquinho para questão de curso de informática, né? Eu acho que online funciona muito para adolescente, adulto, né? Para criança não funciona. Não vai. Né? Não adianta, porque o que um curso presencial oferece para uma criança, ela vai conseguir absorver num curso online 10% apenas. Concordo. Né? E com dificuldade. E tem vários estudos a respeito disso, né? Na pandemia foi um prato feito para essa questão. Mas eu, até mesmo como adulto, ainda sinto um pouquinho de dificuldade, porque não tem um curso, ainda não achei, voltado para a parte de programação, um curso que realmente fosse assim, desde o tijolinho inicial, né, que a gente tem, e não tô nem falando da parte teórica, não, de chegar lá na base, na tabela de verdade da lógica, né, não, tô falando justamente do fazer na tela Olá Mundo, né, o famoso e famigerado Olá Mundo, que é a primeira coisa que você programa e aparece na tela do computador lá, Olá Mundo. Então começar daí e depois ir aumentando, vai criando essa lógica, né, como é que a criança vai sabendo, ou o jovem, ou o adulto mesmo, que nunca programou, e sempre numa metodologia ali, né? E hoje eu vejo, assim, eu comecei a procurar cursos para os meus filhos, porque eu estava ensinando eles Python, eles estavam fazendo já umas coisinhas legais, a gente fez um aplicativo para tabuada, porque eles estavam começando a aprender tabuada, né? E para repetição, aquela coisa toda, que não fosse uma coisa muito maçante. E eu fui ajudando eles a fazerem, e eles fizeram. Não é gráfica só com palavras e tal, mas funcionou, que agora eles estão sabendo a tabuada. Mas o que acontece? Eu comecei a estudar com eles, mas como por causa do trabalho, aquela coisa toda, outros projetos, eu nunca fui aquela coisa disciplinada, né? Uma semana eu dava, na outra semana já pulava, aí depois tinha que voltar, 2 semanas depois, ele já tinha esquecido alguma coisinha, e isso estava me incomodando. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que procurar um curso para eles, né? Vou procurar um curso, aí comecei. Tem até acho que é Bijus, não sei como é que tava até patrocinando a Copa do Mundo. Foi ali até que eu descobri que tinha, né? É uma startup indiana, né? É uma coisa assim, E aí eu fui lá, eles são 100% online, né? Aí eu já fiquei meio com o pé atrás, né? Aí procurei aqui em Petrópolis, né? Achei 2 cursos, mas depois que eu fui vendo ali, eu falei, tá, porque tinha coisa de robótica, que é legal, a gente até fiz uns robozinhos com meus filhos também. A família nerd é outra coisa. Não, eu fiz uns robôs com meus filhos, programamos um aplicativo pra ensinar a tabuada. Eu dou aqui, meu irmão, tô muito atrás, coitado das minhas filhas, mano. Mas depois tu me lembra disso, que eu vou contar um fato, assim, que foi a autoestima das crianças, assim, foi lá
por infinito, cara. Foi muito legal. Mas então o que acontece? Eu comecei a ver... O que ele tem? Tem a robótica aqui, aí depois aqui faz um joguinho com Scratch, que é também uma plataformazinha para fazer programação. É até bem feito e tal, mas eu não via conexão uma coisa com a outra. O que ele aprendeu lá na robótica, ele já não usava mais aqui no Scratch, né? Aí depois passava já para o Python, já não usa mais o que aprendeu ali. Então parecem ser cursos assim... que foram ajuntando, independentes, e não era isso que eu tava querendo. Aí procurei, e aí beleza. Até, cara, que um amigo meu chegou e falou, cara, você já ouviu falar da Super Geeks? Aí eu falei, cara, nunca ouvi falar, o que é isso? Eu falei, não, pesquisa. Aí ele nem falou o que era. Aí eu comecei a pesquisar os caras lá, entrei no site, aí eu falei, pô, que maneiro, legal, tem robótica também. Aí depois no próximo curso, tudo que foi feito na robótica tu já implementa já no computador ali, faz a conexão, e vai um passo a passo ali. Eu falei, caraca, é isso mais ou menos que eu tô procurando, né? E aí lá tem a descrição dos cursos todos, né? E o melhor de tudo, assim, para a questão de criança, que tem que ser a parte presencial, aquela coisa toda, é muito, assim, gamificado, né? Como é que eles dizem. Você vai aprendendo e é tudo um jogo para criança. Sim. Então isso põe a motivação lá em cima. E melhor ainda, a cada unidade, cada aula que a criança tem, ela já sai com um projetinho funcionando. Então, na primeira aula mesmo, assim, ele já põe lá um bonequinho para andar da esquerda para a direita na tela com um tecladinho do computador. Ou seja, ele já viu uma coisa concreta ali. Importante, né? isso, cara. Aí eu falei, isso para criança, pô, para quem às vezes está muito avançado, pô, fez um bonequinho, passar da esquerda para a direita ali para voltar. Cara, mas a criança ali, ela, cara, eu consegui fazer isso. Né? Tem aquele retorno imediato ali. Uhum. E na outra aula, já pega aquele bloquinho que você fez e já acrescenta um pulo. Né? Assim, não é só isso, são mais coisas. Mas só para ficar bem claro, que tem essa escadinha, vai assim de pouquinho em pouquinho, no final do ano tem um TCC que apresenta o jogo dele. Fez o Mortal Kombat. Mario Bros. É um completo mesmo. Assim começou o Mortal Kombat. A Capcom. E o que é a questão de lembrar da robótica que você pediu pro Rodrigo lembrar? Não ia lembrar não, obrigado. Tamo junto. Isso aí é outra coisa, não tem muito a ver com a Super Geeks, mas tem também, porque é o que a gente apresenta lá. Mas, por exemplo, o meu filho mais velho, ele estava tendo problema na escola, de bullying, né? Ele estava sendo lá zoado. Ele fazia o bullying ou sofria? Sofria. Te entendo, brother. Tamo junto nessa aí, ó. Ele sofria. E aí, as crianças lá que faziam o bullying com ele, assim, tipo, estavam tentando isolar ele do resto da turma, né? Não fala com ele não, que não sei o quê. Coisa de bobeira, né? A criança pode ser má quando ela quer, né? Claro. E não é culpa só da criança, né? É questão de orientação mesmo. Nosso papel como pai e mãe é esse, né? De estar orientando da melhor forma possível a não praticar o bullying. E como ele vai se postar, né, em relação quando estiver sofrendo bullying, né? Vai reagir. Reagir. Então, o que acontece? Ele tava lá triste e tal, e as crianças que estavam fazendo bullying com ele, é aquele criança que queria sempre aparecer, ser o melhor da turma, né? Queria ser o melhor, os projetos da escola, e beleza. E a gente nunca, assim, a gente sempre deixou ele fazer as coisas. Não, faz aí, Lucas, faz tudo tranquilo, faz bonitinho, porque a gente queria ver ele se desenvolvendo, né? Uhum. Então a gente entrava nos projetos dele assim só para dar um apoio aqui ou ali, quando ele precisava, mas a gente não fazia o trabalho para eles. E essas outras crianças, quem fazia o trabalho eram os pais. Sim. Então ficava um negócio assim, não era de criança, né? Sim. E aí teve uma aula lá que o professor pediu, não, vocês vão fazer uma televisãozinha de caixa de papelão sobre algum tema que a gente falou aqui, era aula de religião, aí escolhe uma data festiva da sua religião ou de uma outra religião, aí o pessoal falou sobre o budismo, falou sobre o Natal, falou sobre várias coisas, né? E aí eu falei, cara, agora eu vou te ajudar. Agora eu vou, levou uma televisão touchscreen. A gente fez uma televisão, cara. A gente pegou uma caixinha de papelão e colocamos lá uma telinha com som. Controle remoto, a porra toda. Aí ele fez. A gente gravou um vídeo
dele falando sobre a festa, acho que ele falou sobre o Natal, e botou lá na hora, não, aqui tá minha... Aí o pessoal viu só a televisão assim, né? Quando ele ligou a televisão, um som, assim, estéreo, aquela coisa toda, né? As televisões não eram As assim. outras eram de papelão mesmo. Não tinha energia, né? Não tinha nada. A dele não, foi com a bateriazinha. Aí, irado. cara, ele voltou naquele dia, assim, radiante, cara, assim... Ser popular é muito bom, Foi né? muito maneiro. Aí, beleza. Aí, a segunda coisa, eles tinham que fazer um projetinho de reciclagem. Né? Vamos fazer uma reciclagem. Aí ele falou que um amigo meu pegou uma bota lá e plantou uma plantinha na bota, fez um vasinho. Outros pegaram, fizeram um cachepozinho de garrafa, assim. Falei, a gente vai fazer um negócio maneiro também. Aí foram os 2 projetos que eu ajudei ele. A gente pegou uma caixinha, era até a caixa da Alexa, a gente tinha comprado a Alexa, né? Aí a gente tentou primeiro numa caixa de sorvete. A gente fez um robô, né, na caixa de sorvete, só que como a caixa era meio abaulada assim, aí a roda ficava um pouquinho torta e toda hora estava saindo a roda. Aí a gente pegou essa caixinha de papelão quadradinha da Alexa, né? Botamos lá os motores, botamos um sensor de distância, botamos um monte de LED piscando. Cara, mas são coisas assim, e assim, eu ajudei, mas, por exemplo, toda a programação do robô foi ele que fez, eu fui ajudando, ó. Agora, você tem que fazer essas rodinhas andarem pra frente. Como é que você vai fazer? Aí ele botava lá, não, vamos botar nesse sensor. Aí fomos fazendo, né? Ele codificou, eu fiz as soldas, aquela coisa toda. E aí levamos. Aí ele falou que foi engraçado, ele contando, ele também voltou todo feliz, né? Papai, pô, arrebentei, né? Aí ele falou que tava assim, cada um tava apresentando as coisas. Esse aqui foi meu cachepozinho, não sei o quê, esse aqui é meu vasinho de planta. E tava assim, aquelas conversinhas paralelas, né? Aí ele chegou com a caixinha dele, botou no chão. Aí que aquela algazarra na turma, ninguém prestando muita atenção no projeto do outro. Aí a gente ainda botou no celular, pra controlar pelo celular. Tá de sacanagem. Sem sacanagem. Botou lá, tem Blue Dot o nome do que você aperta e o celular vira um controlezinho, né? Aí botamos lá o computador no chão, ele falou que botou, aí liga, tinha um interruptorzinho, ligou, começou a piscar o LED. Quando ele fez assim, que botou o Bluetooth, né? Aí Transformer saiu do chão. ele faz um barulhinho, né? Um motorzinho, né? Motor... Falou que foi aquele silêncio. Todo mundo olhando, tipo, até a professora olhou, tomou um susto, né? Aí falou que... Aí, caraca, o pai do moleque trabalha na NASA, que falaram os negócios assim. Mas aquilo foi muito legal, porque eu vi isso, que como a tecnologia bem usada, né? Isso vai te fazer o quê? Vai trazer um benefício para você, né? E você usando aquilo ali, você se destaca em certo sentido, né? E usar aquela coisa pro bem, ou seja, a gente foi uma proteção de bullying, né? Pode-se dizer isso, porque o pessoal começou a ver ele de outro jeito, né? Sim. Porque ele não gosta de futebol, então a molecada vai jogar futebol bem selvagem mesmo, e ele é um cara assim mais amoroso, aquela coisa toda. E aí o pessoal começou a respeitar ele por outro motivo, então ele deixou de ser nerd pra ser o geek, né?